Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. No vídeo de hoje, que eu não vou prometer que vai ser rápido, mas é isso que eu quero, né? Que seja rápido, porque eu vou tratar hoje sobre uma pergunta, né? Bitcoins, né? Criptomoedas são dinheiro ou fraude, né? Eu vou tratar mais do Bitcoin, né? Também porque esse aqui é a resposta mais fácil. E aí vocês vão ver o que a minha linha de raciocínio, né? Eu sou o Léo, eu sou economista, eu tenho esse canal aqui, Rascunhos Econômicos, tá? Eu peço que vocês curtam, compartilhem, e vocês podem ver aí que eu tô com quase 800 inscritos, e eu peço a vocês que compartilhem, que curtam, que comentem logo no começo aí, porque eu estou num momento crucial do canal, certo? Está começando a ter o primeiro milhar, né, de inscritos, e agora o YouTube começa a ser mais difícil a escalabilidade, né? Então, dê essa força aí, porque eu acredito que eu tenho uma audiência boa, eu acredito que eu tenho algo a acrescentar aí na vida de vocês, nem que seja um entretenimento, para escutar enquanto indo pro trabalho, em casa, fazendo alguma coisa, e escutando um pouquinho desta horrível voz, mas tratando de economia como ciência, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos tratar ainda como economia como ciência, como sempre. Hoje nós vamos tratar de economia monetária, mas não monetária macro na ideia de modelos monetários, não. Hoje nós vamos tratar do conceito de moeda, tá bom? E para isso eu vou utilizar o Bitcoin, né? Que eu queria que ficasse laranja, mas não ficou, certo? E eu vou falar aqui primeiro. O que eu quero entender? Eu quero entender o seguinte: criptomoedas são dinheiro? O que eu quero dizer com isso? Bem, tem o culto do Bitcoin, né? O culto das criptos, e tem gente que acha que isso é uma fraude, né? Tem gente que fala que isso aí é uma fumaça, que isso é uma bolha, não sei o quê. Tem muito economista famoso aí, inclusive que estuda na mesma universidade, faculdade que eu, que até 2020 achava que isso aí era fraude, falava, citava exame de... citava pesquisa, artigo, né? De não sei aonde aí, dos Estados Unidos, e depois quando começou a ganhar dinheiro com isso aí, agora mudou de ideia, né? Bem, o que eu vou falar é o seguinte: criptomoedas são dinheiro. Por que eu quero dizer dinheiro? Porque é evidente que criptomoedas, né, são ativos. O que é ativo? É uma coisa em economia que vale, né, que alguém está disposto a comprar, consequentemente, alguém está disposto a vender, e as pessoas veem valor em mantê-los. Escrevi que nem espanhol, né? Tudo junto, mas enfim. Então, é evidente, né? Porque você tem o mercado, né, de criptomoedas, você tem o mercado de negociação de cripto, você tem o mercado de non-fungible tokens, NFTs, né? Você tem um mercado muito grande que eu não posso dar muita detalhes sobre isso aí, porque eu já trabalhei na indústria, mas você tem um mercado em que você utiliza as criptos, né, para fazer transferência. Isso aqui regulamentado, tá bom? O Banco Central Europeu permite. Você utiliza não criptomoedas, né? Você utiliza o blockchain para fazer transferências entre instituições financeiras, tá? Eu não posso dar muito detalhe sobre isso, porque eu acho que tem copyright, né? Esse tipo de tecnologia, não design industrial, mas enfim, você pode fazer transferência por blockchain, tá? Você pode fazer transferência nacional, transferência interna por blockchain, porque você tem o sistema SWIFT, né? E uma ideia é utilizar o blockchain
E aí você utilizaria ou stablecoins, né? Ou o próprio sistema apenas para validar a transação, tá bom? E isso não é bem criptomoeda, mas você tem um mercado financeiro, sim, que utiliza ou os NFTs, né? Que são coisas, você tem NFTs tipo ações em Dubai, já começam NFTs que fazem o anchorage, né? De ativos imobiliários, né? Você faz um mercado de capitais porque ele pode ser mais desregulamentado usando NFTs, né? Que é como se você estivesse comprando um cupom e tal. E você tem um mercado cripto de criptomoedas, né? Aí você tem tudo, Ethereum, Bitcoin, meme coins, tem de tudo, tá? Então o que ele é um ativo? É um ativo. É um ativo. Não dá para negar. Se você acha que é um ativo que é fumaça, bem, créditos de carbono também são ativos. São papéis negociados em coisas equivalentes a bolsas, né? Os créditos de carbono. Você também tem... Você sabe uma coisa que é um ativo? Milha de cartão de crédito, né? Para você pegar milhas aéreas. Você também tem a negociação. É um ativo bem marginal, mas é um ativo, tá? Um ativo são coisas que você compra e vende porque você entende que eles têm valor. Eles não têm utilidade, eles são intangíveis, né? A utilidade é intangível, tá? Isso é um ativo, né? Royalty, patentes, milhas de cartão de crédito, criptomoedas, créditos de carbono, são tudo ativos, tá bom? Financeiros e não financeiros, tá? Criptomoedas são ativos cripto. Tá? Não dá para falar bem que eles são financeiros, mas eles são ativos cripto. Tá? Alguns são financeiros, outros não. Tá bom? Só para dar uma explicação, o que eu vou tratar como moeda, tá? Criptomoedas são dinheiro, né? Criptomoedas são dinheiro? Bem, primeiro eu tenho que saber o que eu quero dizer por dinheiro, né? Existem muitas definições em que algumas retiram algumas da lista, outras se confundem, mas eu coloquei aqui. Tem muitos autores italianos e ingleses que estabeleceram isso já no século XVII e século XVIII, XVII, XVIII e XIX que já se estabilizou, né? O que é uma moeda? Moeda é isso aqui. Eu acho que dá para vocês verem. Isso aqui é um pound. Essa aqui é a finada rainha, tá certo? Essa moeda é de 2007. Aqui eu tenho 2 pounds. 2 pounds. Eu não sei quanto tá cada pound, mas vamos supor que tá R$6 alguma coisa, eu tenho R$12 aqui. Eu acho que tá bem mais, certo? Isso aqui é uma moeda, né? Pound. Pound em inglês. Aqui está a falecida rainha, certo? Isso aqui é uma moeda também, uruguaia, 1978. Isso aqui já não tem mais valor legal. Essa aqui tem, né? Isso aqui já não tem valor legal. Isso aqui era o Nuevo Peso Uruguai. Esse aqui é o Articas, certo? Isso aqui são 20 centavos de euro. Esse daqui quem é? Esse aqui é o rei da Bélgica, ó. 20 centavos de euro, certo? Esse aqui é o rei da Bélgica. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, certo? Eu já vou parar. Isso aqui é uma moeda de 10 cruzeiros, tá? De 1982. Tá? Já não tem valor legal também, né? E não tinha valor nem quando era legal. Isso aqui é uma moeda de uma república ex-soviética. Isso aqui são 10 drams. Moeda armênia, certo? Isso aqui também não vale nada. Tem valor legal ainda, mas não vale nada. Isso aqui são 2 centavos de euro. Isso aqui é cunhagem espanhola, tá? E chega, né? Tá bom. Eu tenho mais pound aqui. Isso aqui é um pound também. Na verdade, são um shilling, né? São 5 pences. Espero que vocês consigam ver. Tá aqui, certo? Também afinada rainha. Tá, então, o que são moedas? Moedas são isso aqui, né? Mas em economia, moeda, a gente quer falar também o papel, né? O papel moeda. O que são moedas? Moedas é uma mercadoria. Não, moeda é uma moeda. Existem moedas, mercadorias, né? Mas moeda é uma moeda
que ela não tem valor em si, né, não mais pelo menos, né, que são as moedas fiat, e que elas têm um valor em que as pessoas aceitam aquele valor padronizado e ela dá o padrão para aquela economia em questão, tá? Vamos destrinchar. Para ser moeda, né, ela tem que ter aceitabilidade. As pessoas têm que aceitar aquela moeda, tá? Veja, armênios aceitam drams, ingleses aceitam pounds e pessoas da zona do euro aceitam euros, certo? Essas moedas têm aceitabilidade dentro da sua própria economia? Tem? Não, essas duas aqui não têm mais aceitabilidade. Essas têm. Então elas são moedas. O Bitcoin tem aceitabilidade? As pessoas aceitam o Bitcoin? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Quem aceita Bitcoin é quem está dentro do mercado, né? Nas exchanges, peer-to-peer, esse tipo de coisa. Ou estabelecimentos que aceitam. Mas aí, você falar que o Bitcoin já está fora da discussão porque você não tem aceitabilidade universal, se você levar essa moedinha aqui, no Brasil, você tem que ir numa casa de câmbio. E eu acho que a casa de câmbio não vai aceitar moeda. Ela vai querer nota, né? Então, isso aqui já depende, se você está inserido naquela economia, né? E o Bitcoin como uma moeda digital, você tem que estar inserido em lugares que as pessoas têm a utilidade do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin tem mais ou menos certa aceitabilidade, mas eu entendo que a aceitabilidade é igual dessas moedas aqui. Inclusive, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa querer fazer algo, se você chega e fala assim, olha, eu te dou 1 milésimo de Bitcoin se você fizer tal coisa. Se você, sei lá, se você limpar a minha casa, eu te dou 1 milésimo de Bitcoin. Eu acho muito mais fácil a pessoa querer aceitar por 1 milésimo de Bitcoin do que no valor correspondente em DRAM, ou em slot polonês, ou do que mesmo em, não sei, em dólar australiano, né? Porque o dólar australiano no Brasil eu acho que também não tem uma conversibilidade fácil, né? Então, a aceitabilidade eu acho que é comparável com moedas potentes do mundo inteiro. Dá dólar de Singapura, tenta comprar um carro com dólar de Singapura. Com dólares normais, a pessoa pode aceitar. Quer me pagar em dólar? Então é o seguinte, eu só tenho o risco de eu não aceitar disso ser falso ou de ser produto de alguma coisa ilegal. Então, vamos lá na casa de câmbio, a gente faz lá no banco e tal, e eu aceito, com dólares normais, com euros. Agora, dólar de Singapura, dólar canadense, dólar australiano, apesar de serem ótimas moedas, você já tem um problema também da confiança, né? E durabilidade. O que é durabilidade? Veja, isso aqui é moeda, certo? Essa daqui é 2007. Ela é mais velha do que gente que está assistindo aí, certo? Essa daqui é 1978, é mais velha que eu. Aqui, ó. Caso essa moeda não tivesse perdido o valor legal, ela está perfeita para aceitabilidade. Então, o que é durabilidade? Uma moeda não pode perder, não pode se perder. O material não pode se perder, né? Tanto papel normal, né? Eu acho que vocês já cometeram o acidente de deixar papel moeda no bolso da calça ou algo do gênero, e quando você vê, você lavou o dinheiro, né? No sentido legal da palavra. E ali você vê que esse papel não derrete, né? Ele tem uma durabilidade própria. Por chuva, água, acidentes, tá mexendo com o dinheiro, joga água, você não pode correr o risco de perder 400, 500, 600 reais, um salário mínimo, suas economias, porque pegou a água de um copo d'água que você derrubou, ou até o suor numa carteira, esse tipo de coisa. Então, moeda tem durabilidade. Bitcoin tem durabilidade? Evidentemente. Bitcoin tem durabilidade, certo? Então, o nosso querido Bitcoin tem durabilidade. Aqui ele mais ou menos, né? Aqui nós colocamos que sim. Tá? Divisibilidade. O Bitcoin tem mais divisibilidade que isso aqui. Aqui tem centavos, né? O euro, ele se divide, eu acho que o menor são 5 centavos de euro, né? O pound, até pouco tempo atrás, ele não era nem no sistema decimal, né? Centesimal, ele era shilling. Quem lê Sherlock Holmes se perde, né? Que era divisão por 1/20, esse tipo de coisa. E, sim, o Bitcoin tem divisibilidade, né? O que é divisibilidade? O real é divisível por 100. Você tem 100 centavos, né?
O dólar é divisível por 100, né? Todas as moedas modernas, basicamente, são divisíveis por 100, né? Ele tem divisibilidade, sim. Tá? O Bitcoin tem mais do que todo mundo, né? O Bitcoin você pode vender 0,0000, depende da corretora e da rede que você está usando, né? Mas eu acredito que quanto mais o preço do Bitcoin subir, mais a vírgula pode caminhar para a direita. Não, perdão. Mais a vírgula pode caminhar para a esquerda, né? Vem para cá. Ele tem mais divisibilidade ainda. Então, nisso, o Bitcoin tem um mais, né? Então, vamos colocar um outro sistema aqui, né? Aceitabilidade. Vamos pôr mais ou menos aqui, né? Em verde. Não, em vermelho mesmo. Durabilidade, sim, um mais em azul, né? Ele tem a durabilidade padrão. Divisibilidade, ele tem um mais plus. Portabilidade, aí que tá. O que é portabilidade? A possibilidade de você guardar aquele valor. O Bitcoin, ele é eletrônico, né? Aí você vai falar, Léo, então é ruim, né? Porque se acontece um desastre, alguma coisa... mas provavelmente você não tem dinheiro em casa, né? Eu tenho um problema muito sério. Às vezes eu não tenho um centavo na carteira, né? Todo o meu dinheiro fica no banco. Então, às vezes eu não tenho centavos. Eu conto com cartão para tudo. Então, eu acho que a portabilidade do Bitcoin é comparável com a portabilidade do dinheiro, né? Do dinheiro normal. Então, é o mais normal, é neutro, tá? Uniformidade. O que é uniformidade? A uniformidade se confunde com a fungibilidade. Alguns autores colocam na mesma. O que é isso? Veja. Aqui eu tenho o euro com a face do nosso querido rei belga, que eu não faço a mínima ideia quem é. Aqui eu tenho eu tenho moeda de euro com cunhagem francesa, né? Vocês podem ver o demônio da república aqui. E aqui eu tenho o euro com a face da Espanha. Aqui é Barcelona, se eu não me engano. Enfim. Veja, eles são uniformes? São. Porque o valor é padronizado, tá? O que muda são alguns enfeites. Que nem a nota de real, que você tem a nota de real face antiga e face nova, né? Elas têm a mesma, elas são padronizadas, né? Uniformidade também é a padronização. Quando ele diz que tem que ter padronização, é que antigamente as moedas de ouro, você tinha o dólar espanhol, aí você tem o escudo português, todas as moedas, o valor era o ouro, mas você tinha padrões diferentes. Você conseguia a fundibilidade depois que você tivesse que derretê-las, esse tipo de coisa, tá? E o Bitcoin, evidentemente, ele é o mais... ele também tem uniformidade como todas as moedas. Escassez. O Bitcoin tem mais escassez do que qualquer moeda fungível, qualquer moeda de Banco Central hoje. O que é escassez? Esses autores que entendem escassez, eles entendem o seguinte: você não pode fazer essa moeda, você não pode diluir o valor dela tanto de que as pessoas comecem a rejeitá-la. Então isso é escassez. Você tem que ter uma determinada quantidade fixa de moeda ou um crescimento constante, ou um crescimento previsível, né, da oferta daquela moeda. O Bitcoin, ele foi feito para isso, né? O que é o Bitcoin e as criptomoedas, né? Você tem o blockchain, né? Que você tem um monte de quadradinhos que são a informação da moeda, né? Que é a informação do blockchain. Ele é registrado por vários computadores ou várias máquinas diferentes que fazem o cálculo. Isso na cadeia, tá? Eu não sou especialista nisso aí, mas mais ou menos. Tá? De forma que, para você validar a transação, ela tem que ser validada dentro do blockchain. Então, o próprio blockchain sabe quanta moeda tem, esse tipo de coisa. E, à medida que você deixa suas máquinas ou seus aparelhos permitindo a validação, você é remunerado por uma fórmula, que eu nem sei qual é, mas que até um determinado ano, acho que daqui 40, 50 anos, eu não sei, tá? Não vai ter mais Bitcoin. A quantidade de Bitcoin que você ganhava para minerar no começo era absurdamente maior do que é hoje.
e daqui a alguns anos não vai se ter mais prêmio, vamos dizer assim, e a base monetária do Bitcoin vai acabar. Vai acabar o crescimento, né? O Bitcoin vai continuar, tá? Então o Bitcoin é escasso, sim. É o mais escasso do que moeda fiat, tá? Estabilidade. Conversamos disso aqui depois. Confiabilidade. O que é a confiabilidade? A confiabilidade, a legitimidade, a credibilidade, elas são coisas que alguns autores dividem, mas eu posso pôr mais ou menos na mesma. Né? Nessa legitimidade, depois veio o cunho forçado, né? O curso forçado, né? Quem cunha força o curso, né? O que é curso forçado? Qualquer transação feita dentro de uma determinada economia deve ter a obrigatoriedade de que os contratos devem ser saldados naquela moeda. O que quer dizer isso? Se eu estou na Europa e eu vendo um carro por contrato por 50 mil euros, eu sou obrigado pela autoridade monetária europeia a receber euros para quitar o contrato. Se o camarada chega e fala, olha, vamos supor que eu vendi um carro para um polonês, certo? Eu estou na França, vamos supor, e eu vendi um carro para um polonês. O polonês, na hora de me pagar, chega com o valor equivalente a 50 mil euros, mas em slots, né, que é o dinheiro polonês. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso até denunciar, eu digo o contrato, né, não aceitar o contrato, deixar passar, não permitir a autorização de fazer, a obrigação de fazer, porque eu posso dizer que ele não me pagou, porque o certo é ele me pagar em euros, não em slots, tá? Ao passo que, se o negócio foi feito na Polônia, eu sou obrigado a aceitar slots, e eu que me vire para trazer euros. Por quê? Porque o curso forçado na Polônia é slots, o curso forçado na França é euro, certo? O que eu quero dizer com isso? A legitimidade vem do curso forçado hoje nas moedas fiat, tá? E também a legitimidade da autoridade monetária é importante, porque por mais que o curso seja forçado, as pessoas podem começar a recusar aquela moeda, ou pedir um deságio, né? Se a taxa de câmbio, por exemplo, de uma moeda, por exemplo, peso argentino, são 1.000, um luca, né? 1.000 pesos para $1, vamos supor, e eu não confio mais na autoridade monetária argentina, eu posso falar, olha, eu posso até te vender essa mercadoria por peso argentino, só que o negócio é o seguinte, eu quero 1.500 pesos por $1, eu não aceito só 1.000 não. Então, à medida que o dinheiro vai perdendo legitimidade, ele perde valor. E ele pode perder aceitabilidade também. Por mais que aquele dinheiro, mas eu não quero aquilo. Então tem que ficar aumentando zero, até mais valor, tal. Confiabilidade. Eu tenho que confiar também que aquele dinheiro é verdadeiro, tá? Veja, aqui eu tenho um pound. Eu tô falando para vocês que essa moeda é de verdade, tá? Eu recebi essa moeda no aeroporto de Londres, certo? Eu não tenho capacidade de dizer se essa moeda é verdadeira ou não. Eu sei que é, né? Mas eu não tenho capacidade, tá? E com moeda a história é diferente, né? Com moeda é muito difícil ser falso. Agora, quando eu recebo uma nota, o Banco Central, a autoridade monetária, tem que fazer de uma forma em que eu possa identificar mais fácil. Então você tem os elementos de segurança dentro da moeda. Isso aqui também era para o ouro, né? Para você não ter uma liga metálica que dilua o valor da prata, tal, né? Então isso é a confiabilidade da moeda. A credibilidade já tá incluso também, que eu tenho que ter credibilidade naquela. Isso aqui é importante para taxa de conversão também e para taxa e caixa de conversão para países em que a moeda não tem um valor de flotabilidade, mas tem um valor estabelecido, né, câmbio fixo, tá? A fungibilidade. Se eu lhe der 10 notas de R$2, eu te dei 10 notas de R$2, certo? E no dia seguinte eu peço de volta esse depósito. Você me dá uma nota de R$20. Eu não tenho o que reclamar, porque 10 notas de R$2 são equivalente a uma nota de 20, ou 2 notas de 10, ou 5 notas de 2 e uma nota de 10.
Eu sei que no Brasil tem uma regulamentação do Banco Central que ninguém é obrigado a aceitar mais de uma determinada quantidade de meios, de mesmo meio de pagamento, né? Então seria teoricamente impossível comprar um carro de 100 mil com moeda de R$1. Mas, tirando essas determinações de regulamentação, a fungibilidade é isso, tá? Não faz diferença o material em si, mas sim a forma, né? Então, o sistema monetário não é comunista, não acredita no marxismo histórico, né? Porque a forma precede a matéria aqui na ideia de moeda, né? Não importa a moeda em si. E muitas vezes a transação não tem matéria nenhuma, né? É uma transação em PIX, né? É um TED para uma empresa, né? Antigamente era o cheque, né? Então, não. Escalabilidade. Isso aqui é polêmico. Também na monetária, as pessoas, os economistas entendem, alguns, em que você tem que ter a capacidade de ofertar mais moeda à medida que a economia cresça, para você não cair no problema deflacionário. Por que problema deflacionário? À medida que a economia vai crescendo e você não dá mais meios de pagamento, ou seja, mais papel moeda ou moedas em metal, não importa, você vai tendo um problema de deflação, tá? Um problema deflacionário. Bem, o Bitcoin tem aceitabilidade? Tem. Tem durabilidade? Tem. Tem divisibilidade? Tem. Tem portabilidade? Tem. Importabilidade? Mas eu pago taxa para transferir Bitcoin, né? De taxa de transferência. Você também paga taxa para transferir via Pix. Pix não tem transferência. Sim, o Pix não tem taxa. Né? Só que você tem que ter uma tecnologia, você tem que ter aparelho de telefone, você tem que ter conta bancária, você tem que ter energia e internet. Então você também tem um custo. Mas o custo é marginal, porque eu vou ter de qualquer forma. Sim, você vai ter de qualquer forma. Mas também tem. Tudo nessa vida tem custo, né? Então também tem. É lógico que você tem o custo de transação do Bitcoin. É o hash, né? Se eu não me engano. Mas se você é uma empresa e faz transferência via TED, você também paga, né? Antigamente, no Velho Oeste, né? Ou qualquer lugar, você tinha os trem pagadores, né? Ou as carretas, os carretos pagadores de dinheiro, né? Aquelas carruagens com um monte de dinheiro espécie, o ouro também foi assim. Tinha os galeões espanhóis que tiravam a prata e o ouro da América do Sul e América Central para levar em comboio para a Europa. Então você sempre tem um custo para transportar valores, tá? Bem, ele tem uniformidade, ele tem muito mais escassez, que até afeta a escalabilidade, né? Ele tem fungibilidade total. Aqui, mais ou menos, tem e não tem, né? Porque dependendo da criptomoeda, algumas autoridades podem saber qual é o nó, né? E pode marcar aquele nó para saber por onde passou. Teoricamente, tem gente que fala isso. Eu não sei se é verdade, tá bom? Léo, então, o Bitcoin é moeda ou não é? O problema é esse aqui. Estabilidade. Veja, o Bitcoin, né? Para você ter dinheiro, ele tem que ter reserva de valor e unidade de conta. Certo? O Bitcoin é uma reserva de valor, mas ele é muito afetado pela estabilidade. E isso é afetado também por unidade de conta. Você não consegue me falar, com certeza, se uma casa, um carro, o Bitcoin atingiu, ele chegou a 100 mil dólares, né, no começo do ano. Ele chegou, tá? 100 mil dólares é um carro, um ótimo carro, né? Mas eu não consigo pôr o valor desse carro em termos de Bitcoin. Eu não consigo. Porque há um grande problema de estabilidade de preço. Veja, isso é uma discussão filosófica. Por quê? É o Bitcoin que tem a estabilidade ou é o próprio sistema monetário? Porque se você pegar todas as épocas que você teve picos de aumento de Bitcoin, foram épocas de grande impressão de quantitative easing.
a época do problema sanitário, depois você teve uma grande impressão de dinheiro perto do problema lá na Ucrânia. Então, sempre que tem um pico, você também tem uma grande quantidade de liquidez sendo colocada no mercado, o que atinge o Bitcoin. E veja, o Bitcoin não tem uma autoridade monetária. Então, não há títulos de dívida emitidos em Bitcoin para enxugar ou dar liquidez. Ou seja, a liquidez e a rentabilidade do Bitcoin é totalmente dada por movimentos de mercado. Se o ouro tivesse a capacidade de transação que o Bitcoin tem, eu tendo a dizer que o ouro teria a mesma capacidade de flutuabilidade. Tá? Mas eu digo o seguinte: criptomoedas são dinheiro? São dinheiro, sim. Ah, mas ele não tem cunho, ele não tem curso forçado. Não tem. Não tem curso forçado. Mas eu vou te falar uma coisa. Quase todo mundo aceita. Quase todo mundo aceita. Você pode comprar em muitos lugares, você pode comprar com cartões de crédito em bitcoins, né? Na Europa tem muito. Você pode comprar em caixas eletrônicos em Bitcoin, né? Tem caixas eletrônicos, eu vi isso na Geórgia, tem caixa eletrônico, Geórgia a república, né? Não o estado americano. Tem caixas eletrônicos que você pode chegar lá, você tem bitcoins que você comprou no Brasil, onde quer que seja, você chega lá, faz o QR Code, ele te dá dinheiro ali, dinheiro georgiano na hora. Eu acho que podia sacar até em dólar também. Veja, o Bitcoin é dinheiro. O problema é a taxa de conversão, a taxa de câmbio do Bitcoin. Quantas pessoas querem o Bitcoin, quantas pessoas estão vendendo o Bitcoin e a estabilidade. Então, por isso, a reserva de valor dele é uma reserva de longo prazo. Por que longo prazo? Porque à medida que as pessoas, à medida que a base monetária de moeda fiat continuar aumentando, o Bitcoin já está na sua estabilidade. A base do Bitcoin vai aumentar muito pouco. Então, a quantidade de Bitcoins para a quantidade de moeda disponível tende a ser uma proporção muito pequena, né? Vai ter muito menos Bitcoin do que tem moeda disponível. Então, o valor do Bitcoin vai começar a aumentar. O valor do Bitcoin tende a aumentar, a não ser que ele perca totalmente a credibilidade, né? Ou que venha uma moeda concorrente, né? Uma criptomoeda com muito mais benefício, mas o valor, com o tempo, estou falando 20, 30 anos, o Bitcoin tem tudo para continuar crescendo. Não é uma recomendação de compra, mas eu digo, o Bitcoin tem sim uma reserva de valor. O problema é a taxa de câmbio, o quanto você está entrando, né? O Bitcoin não pode ser uma ação, nem um ativo financeiro, porque ele não tem valor em si, né? Quando eu compro ações da Coca-Cola, eu estou comprando parte da Coca-Cola, né? Quando eu compro Bitcoin, eu estou comprando parte do quê? Então, evidentemente, é um ativo, né? Em que eu posso fazer um escâmbio depois, né? Eu posso fazer com ágio, com deságio. Eu tenho ali, ele é uma moeda, né? Se eles entendem que ela vai continuar crescendo ou subindo, é a utilidade que se dá para aquela moeda. O Bitcoin em si, ele não é tão bom para transferência. E para transferências que eu falei aqui, que essa tecnologia de transferência bancária, se usa stablecoins, né? Tether, outras coisas. O Tether também é uma forma de utilizar o blockchain para você certificar transações feitas estabilizadas em dólar. É uma moeda, mas seria mais uma conversibilidade, né? Como a URV. A URV não era bem uma moeda, mas ela tinha todas as características de moeda, né? A URV era uma moeda virtual, né? Virtual não no sentido eletrônico, mas virtualmente, né? Uma alegoria que faz consequências na prática, certo? Então, o Bitcoin é uma fraude? Não, não é. O Bitcoin não. O Bitcoin não é uma fraude. O Bitcoin, ele não sei se ele vai continuar subindo, se um dia ele vai atingir 100 mil dólares de novo, se ele vai descer para 10 mil dólares, eu não faço a mínima ideia. Eu tenho uma teoria minha, que eu não compartilho, porque, primeiro, que eu não tenho... como é que eu posso dizer?
eu não tenho um negócio baseado em análise de criptomoedas, né? Eu faço para mim mesmo. Eu tenho as minhas ideias, tal, do que vai acontecer com o mercado de bitcoins. Mas uma coisa que eu posso dizer seguramente é que, mantido a credibilidade e a confiabilidade do Bitcoin, o preço, ao longo do tempo, tende a um crescente, sim. Se ele vai subir de 100 mil dólares daqui 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas que ele tende a um crescente, sim, ceteris paribus. Tudo mais constante, tá? O Bitcoin não é uma fraude. O problema aí é o seguinte. O problema são as exchanges de bitcoins, né? Onde você compra e onde você vende bitcoins. Tanto fraude de quando você faz o peer-to-peer, né? Quando você vende para quem, para um outro particular. Aí tem as fraudes tanto pelo contato ou quando a corretora de Bitcoin, de criptomoeda faz a certificação, que ela faz o hold, né? E ela garante a liquidação. Tem as fraudes que às vezes você acha que o dinheiro veio, mas não veio. Então você tem as fraudes internas, mas aí também você tem fraude em real, em dólar e tudo quanto. Você tem o problema do Bitcoin de quando você não faz a sua custódia, né? Quando a custódia do Bitcoin está na mão de uma empresa terceira. Aí, na verdade, a fraude não é do Bitcoin, é que nem você ter, não vou falar de reais, mas, por exemplo, é que nem você ter dólares australianos num banco e esse banco australiano quebra amanhã, né? O dinheiro que você tem lá sumiu, vamos supor. Eu não sei a regulamentação australiana, mas só para dar um exemplo. Esse dinheiro, esses dólares australianos sumiram. Aí você vai falar, o dólar australiano é uma fraude. Não. O banco que tinha a custódia dos seus dólares australianos, na Austrália, quebrou. Aí você vai conversar com a autoridade monetária australiana e ver o que ela pode fazer para você. Se tem seguro, se não tem. Então, o problema do Bitcoin são as exchanges, né? A segurança da rede, né? Que você está acessando, que você pode cair em pitching, em um monte de coisa, mas, em phishing, né? Mas aí veja que são problemas que também acontecem com o Pix, com o dólar, né? São as pessoas tentam atingir os seus ativos que estão em meio digital, seja real, seja dólar, seja até conta da Steam, né? O pessoal entra, né, para roubar jogos, esse tipo de coisa, né? Então é o problema da conexão na internet. Isso não vai contra, isso não deprecia o valor do Bitcoin como ideia e como operacionalidade, né? Mas veja, você tem meme coins, né, que são fraude. Você joga o dinheiro lá, às vezes nem tem um referencial atrás, só joga, faz uma NFT como se fosse uma meme coin, joga, como a gente teve vários exemplos aí, e aí é fraude. O cara tá imprimindo valor para ele tá vendendo figurinhas de álbum de figurinhas e falando que é dinheiro, né? Que nem aquele episódio do Chaves, né? Mas isso não atinge o Bitcoin. Isso é um problema de algumas criptomoedas. É que o problema é que você está tentando entrar no mercado para ganhar um dinheiro em cima de uma valorização em cima de uma meme coin. E meme coin pode valorizar muito, né? Porque todo dia um malandro e um otário sai de casa, né? Então, isso não é uma fraude do Bitcoin. Isso é um problema da burrice, às vezes, do usuário ou do excesso de esperteza, né? Pô, eu vou comprar isso aqui que ninguém nunca conheceu, vou pôr R$1.000 aí, porque eu tô comprando 1 milhão de moedas por R$1.000. Amanhã, se o preço dele chega a $1, eu estou bilionário. Sim. Então eu acho que o cara tá fazendo uma aposta aí, tá? Aí você tem também as pessoas que utilizam o nome criptomoeda para fazer esse esquema Ponzi, né? Que é pirâmide. Aí são outras coisas. Aí não é culpa do ativo, né? Da moeda, tá? Mas, sim, no meu entender, criptomoeda é moeda. E a estabilidade, para mim, é apenas a taxa de câmbio. É uma moeda com taxa de câmbio volátil. E o problema não. A característica é que, como ele não tem uma autoridade monetária para enxugar e colocar liquidez, quem o faz são as baleias, né, as whales, que tem muito Bitcoin e podem fazer esses movimentos, né? Ou poderiam fazer esse movimento. A hora que o valor está subindo muito, uma whale chega aí, vende. Vendendo tudo, ela estabiliza o preço e ela se monetiza, né? Ela, é como se ela estivesse vendendo títulos, né? Como se ela fosse uma autoridade monetária. Mas é isso, tá? Para mim, sim, o Bitcoin é uma moeda. O Ethereum também. Tem outras também, que eu não vou ficar falando.
Mas o problema, o Ethereum tem outras características, né? Mas o Bitcoin, que é o que eu me quis responder nesse vídeo, o Bitcoin para mim é uma moeda, não é uma fraude, mas tome muito cuidado com fraudes em nome do Bitcoin, tá bom? Não tô falando que você sempre tem que fazer autocustódia, não. Só saibam que você está deixando, quando você faz autocustódia, você está deixando dinheiro com uma empresa que não é um banco. Tem bancos que têm autocustódia, mas você tem que ver também, tem bancos que oferecem carteira cripto, né? Mas aí você tem que ver a segurança da sua operação, né? É que nem você falar, o real não é dinheiro, porque o dólar australiano não é dinheiro, porque um banco da Austrália quebrou, ou porque eu fui roubado em Melbourne, e em Sydney, o raio que o parta, e aí isso não. Aí isso é a segurança da pessoa e do seu ambiente, né? Onde você deixa o seu dinheiro. Isso não depõe contra o Bitcoin. Tá bom? Gente, é isso, tá bom? Curtam, compartilhem, me ajuda aí, vai. Comentem aí no final, se vocês chegaram até o final. E falem aí, Bitcoin é moeda ou não? Tá bom? Abraço, fiquem com Deus.